Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com o conteúdo do PET, volume 4, semana 1. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar de quantidade de movimento, impulso de uma força e do teorema impulso e quantidade de movimento. Bora lá então? Bom, quantidade de movimento, pessoal, é uma definição, é uma propriedade definida que é o produto da massa pela velocidade. Quando a gente vê esse caminhão e esse triciclo se movendo, eles têm a mesma velocidade, mas o fato deles terem massa diferente faz com que eles tenham uma quantidade de movimento diferente. Para ficar fácil de lembrar, entendam quantidade como massa e movimento como velocidade. Então, a quantidade de movimento é a junção de quantidade e de movimento, ou seja, é a junção de massa e velocidade. É o produto de massa com a velocidade. Ela também é chamada de momento linear. Geralmente no ensino superior a gente chama a quantidade de movimento de momento linear, mas é a mesma coisa, tá? E é simplesmente o produto pela massa. Lembrando que essa setinha em cima indica que quantidade de movimento, assim como velocidade, é um vetor, que ela aponta para algum lugar. Não precisa se preocupar muito com isso nesse momento, mas se a gente tiver que somar várias quantidades de movimento, lembrem-se sempre que a gente tem que somar através de métodos vetoriais, através do método do polígono ou do método do paralelogramo. Tudo bem? Então aqui a quantidade de movimento nada mais é que o produto da massa pela velocidade. Então como é que eu meço quantidade de movimento? A unidade de quantidade de movimento, pessoal, vai ser a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. No sistema internacional, então, a quantidade de movimento ela é medida em quilogramas, que é a unidade de massa, vezes metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Tudo bem? Bom, então quantidade de movimento é uma grandeza definida, que é o produto de massa pela velocidade. E o que é o impulso de uma força, galera? Quando a gente aplica uma força num corpo durante um tempo, a gente provoca uma mudança na velocidade dele. A gente pode olhar então o impulso pela causa e pela consequência. O que causa o impulso é uma força que é aplicada no corpo em um determinado tempo. Quanto mais força eu faço e quanto mais tempo de contato existir entre essas duas forças, maior vai ser o impulso. No dia a dia a gente fala assim, dá um empurrãozinho aqui, né? Então esse empurrãozinho é um impulso. Impulsionar alguma coisa é fazer uma força durante um intervalo de tempo, durante um determinado tempo. A gente faz isso quando a gente chuta uma bola, por exemplo. A nosso pé age fazendo uma força durante um intervalo de tempo. Estamos juntos? Bom, então, ela é gerada por uma força no intervalo de tempo. Qual que vai ser a unidade de impulso, então, pessoal? A unidade de impulso é a unidade de força vezes a unidade de tempo. Ah, legal. Mas qual que é a unidade de força? A unidade de força, no sistema internacional, é o Newton. E a unidade de tempo é o segundo. Então, o impulso pode ser medido em Newton por segundo. Só que, porém, todavia, no entanto, Newton já é uma unidade derivada. Ela vem de força é igual a massa vezes aceleração. Então, Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que Newton, tá bom? Newton é o apelidinho carinhoso, que é mais difícil de esquecer, de quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vezes o segundo que já estava ali do tempo. Então, cancelando o segundo aqui, a gente tem que o impulso também pode ser medido, assim como a quantidade de movimento, por quilogramas vezes metro por segundo. Tudo bem? Então, a unidade de impulso e a unidade de quantidade de movimento são a mesma, o que significa que eles têm uma relação muito forte entre si, que de fato o impulso provoca uma mudança na quantidade de movimento. É um pouquinho de spoiler isso, de uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Quantidade de movimento, então, a relação é o produto entre massa e velocidade. E para a gente gerar um impulso em alguma coisa, a gente faz uma força em um intervalo de tempo. Nesse caso aqui, essa é a força média ou a força constante, tá bom? Uma força que tem sempre o mesmo valor. Caso essa força seja variável, como por exemplo desse gráfico aqui, que a força, quanto mais para cima o ponto, maior a força, quanto mais para a direita, maior o tempo, ou seja, a força vai aumentando conforme o tempo vai aumentando, né? Esse ponto tem um tempo futuro e uma força maior.
um tempo maior para uma força maior ainda. Nesse caso aqui, como é que a gente acha o impulso? O impulso ele vai ser calculado pela essa área do gráfico aqui. Essa área do gráfico ela junta cada pedacinho de força que atua em cada pedacinho de tempo muito pequeno aqui. Então, o impulso ele vai ser igual, ou matematicamente igual, né, ou numericamente igual à área, já que área não é a mesma coisa que impulso, mas nesse caso aqui o número é sempre o mesmo, tá bom? Vai ser sempre um triângulo, Nathan? Não, a gente tem que ver qual figura que vai aparecer. Pode aparecer trapézios, quadrados, retângulos, triângulos, e a gente divide essa figura, calcula a área dela, matematicamente falando, e aí o impulso vai ser sempre igual à área, tá bom? Bom, e agora para a gente finalizar, a gente vai falar do teorema impulso e quantidade de movimento. Toda vez que a gente faz um impulso em algum objeto, a gente promove uma força durante um determinado tempo, a gente provoca uma mudança na velocidade dele, consequentemente uma mudança na quantidade de movimento dele. Dessa forma aqui, por exemplo, por que parar o carro com um airbag é melhor do que parar o carro sem airbag? Já que ele vai sofrer a mesma mudança na velocidade. Ele estava em movimento antes e está parado depois. A variação da quantidade de movimento é a mesma. Mas, como com o airbag ele vai se deformando à medida que o contato vai acontecendo, a gente tem que o tempo de contato fica maior. E a força média aplicada nessa situação, ela acaba diminuindo. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. O impulso, então, ele é a variação da quantidade de movimento. Para ambas as situações, com e sem airbag, eu tenho a mesma variação da quantidade de movimento. Logo, eu tenho a mesma variação do impulso. O impulso, ele é força vezes o tempo de contato. Se eu quero analisar a força, eu vou deixá-la sozinho. Então, a força fica como um impulso sobre o tempo. Ou seja, a força é o resultado dessa operação aqui. Quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado dessa conta. Consequentemente, menor vai ser a força resultante. Então, se eu bater a cabeça num colchão ou no chão, o impulso vai ser o mesmo. Mas por que eu sinto menos dor? Porque a força média que aplica na minha cabeça é menor, porque o tempo de contato se tornou maior. O fato dos carros mais novos se deformarem, amassarem muito hoje em dia, é uma bosta porque você tem que gastar muito dinheiro. Mas é bom do ponto de vista de segurança, porque quanto mais o carro se deforma, maior vai ficando o tempo de contato, consequentemente menor vai sendo a força média aplicada dentro das pessoas que estão dentro do veículo. Tudo bem? Bom, então o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo de contato. E quantidade de movimento, essa variação significa quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento que é massa vezes velocidade. Então a gente pode usar aqui no momento que a gente quiser. Ou se ele já der o valor do impulso pronto, está ali. Se eu precisar calcular, é força vezes tempo de contato. Se ele já me der o valor da quantidade de movimento, está pronto. Se ele não der, força vezes tempo de contato, a quantidade de movimento final é o que? É a massa vezes a velocidade final. Se ele não me der a quantidade de movimento inicial, é massa vezes velocidade inicial, velocidade na origem. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente vai... São 3 equações? Não, são a mesma, a gente só desenvolveu a ideia aqui. Tamo juntos? Pessoal, então foi esse o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que compartilhe com seus colegas, curta o vídeo, se inscreva no canal para deixar o tio feliz, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Feliz Natal. Tchau.